Olá, muchachos e muchachas. Eu sou o professor Marcos Assunção e estamos aqui para mais uma aula. Na aula passada, abordamos um pré-requisito fundamental para chegarmos até aqui, que foi a fase de compactação da mórula. Fase essa que ocorre em grande parte do desenvolvimento de animais domésticos. Nesta aula, abordaremos a formação de uma cavidade repleta de líquido no centro do embrião, que é a blastocele. Sejam bem-vindos à aula de blastulação. O que vem a ser blastulação? Blastulação nada mais é que o processo de modificações da mórula em blástula, mediante a clivagens e as mudanças na disposição das células, as quais são denominadas de blastômeros. Esses blastômeros sofrem um aumento numérico quantitativo, bem como uma diminuição dos seus volumes. Todo esse processo ocorre geralmente quando o embrião atinge e adentra o lúmen uterino durante a primeira semana do desenvolvimento. O processo é caracterizado pela transformação do embrião em blastocisto. Bom, vocês poderiam então imaginar agora como a blastulação é provocada. Ela é provocada principalmente pelo controle do trofectoderma. Lembram-se do trofectoderma, termo utilizado quando se refere a um período anterior à placentação, que ocorre lá na fase de mórula? Então, este controle atua sobre o transporte de fluidos para a cavidade do embrião. Os blastômeros internos ao final se posicionam em um dos polos do embrião, dando origem à massa celular interna, que é um aglomerado de células que se forma no interior do blastocisto. São estas células que darão origem ao disco embrionário, bem como as estruturas definitivas do próprio embrião. Vale ressaltar que estas células também podem ser consideradas como células tronco embrionárias pluripotentes, as quais poderiam ser utilizadas na medicina regenerativa. Elas são, por isso, alvo de diversas discussões científicas, já que são capazes de se diferenciar em muitos tipos celulares e que também poderiam ser aplicadas a diferentes tipos de tratamentos. Mas problemas éticos, entretanto, dificultam sua utilização. Células derivadas da massa celular interna formarão o embrião propriamente dito, enquanto que as células do trofectoderma darão origem à parte embrionária da placenta. No interior da cavidade do blastocisto ocorre um aumento por meio de uma pressão osmótica, permitindo que o embrião em desenvolvimento amplie gradualmente suas proporções e, ao final, o blastocisto também se expande até levar à ruptura da zona pelúcida. Lembram-se da zona pelúcida da nossa terceira aula, aula de fecundação? É devido a esta ruptura que o embrião escapa. Em algumas espécies, este processo de ruptura é conhecido como eclosão, como, por exemplo, no desenvolvimento das aves domésticas, na galinha, por exemplo. Neste caso, o processo é auxiliado por enzimas proteolíticas que agem nas glicoproteínas, as quais compõem a zona pelúcida. Já nos equinos, por exemplo, uma cápsula compensatória situada entre o trofectoderma e a zona pelúcida é formada antes que este rompimento ocorra. É importante ressaltar que durante esta etapa do desenvolvimento, próximo ao período de rompimento ou eclosão, as células da massa celular interna passarão por um processo de diferenciação, dando origem a duas diferentes populações de célula, ou seja, aquelas que permanecerão voltadas para a blastocele, que formarão uma camada achatada de células denominada hipoblasto. Células esta que com características epiteliais, e outra camada que é denominada de trofectoderma. Aquelas células que são remanescentes formarão uma camada com múltiplas células denominadas epiblasto. Aqui, pequenas cavidades intercelulares podem surgir. Até aqui tudo bem? Então, vamos dar sequência ao processo. Mais tarde, com o decorrer do desenvolvimento, o hipoblasto transforma-se no epitélio do saco vitelino. Esse saco vitelino é um anexo embrionário que pode estar envolvido com a placentação, dependendo da espécie, e o epiblasto, que mais precisamente dá origem ao embrião. Bem, na maioria das espécies domésticas, por exemplo em cão, gato, equino, bovino e suíno, o trofectoderma recobre o epiblasto de forma gradual. Após este processo de cobertura do epiblasto, o trofectoderma se desintegra
e é perdido, expondo o epiblasto ao contato com o ambiente uterino, o qual, juntamente ao epiblasto subjacente, é conhecido como um disco embrionário, a qual denominamos de placa bilaminar. Este disco garante nesta fase do desenvolvimento os aspectos morfológicos do embrião em formato ovoide. Esse formato ovoide pode ser observado em embriões bovinos com 14 dias do desenvolvimento embrionário. E é isso, muchachos. Foi uma satisfação imensa e um prazer tê-los aqui comigo. Até a próxima aula. Tchau!